Que Deus nos abençoe e esteja conosco em mais esse Evangelho dominical, Evangelho de domingo no lar. Que possamos nos unir em um só pensamento de agradecimento a Deus pela semana que se findou, em agradecimento a Deus pela semana que estamos iniciando e pedindo a Jesus, nosso Mestre Maior, que esteja conosco a nos amparar, a dar-nos sabedoria, dar-nos discernimento, para que possamos transcorrer mais uma semana na paz e na bênção de Deus. Quero agradecer a todos vocês que têm compartilhado os nossos vídeos, que têm deixado seus likes. Muito obrigada. Muito obrigada pelos comentários de carinho que têm sido feito. Muito obrigada a todos vocês. E vamos juntos, vivendo um dia de cada vez, buscando sempre o conhecimento e a sabedoria para uma vida melhor. O nosso evangelho de hoje, que foi escolhido pelo professor Eurípides de Barçanufo, ele vem do capítulo 19, a fé religiosa, condição da fé inabalável. Então vamos ver o que o professor Eurípides quer nos dizer através dessa leitura de hoje. No seu aspecto religioso, a fé é a crença nos dogmas particulares que constitui as diferenças religiosas. E todas elas têm o seu artigo de fé. Nesse sentido, a fé pode ser racionada ou cega. A fé cega nada examina, aceita sem controle o falso e o verdadeiro, e a cada passo se choca com a evidência da razão. Levada ao excesso, produz o fanatismo. Quando a fé se firma no erro, cedo ou tarde desmorona. Aquele que tem a verdade por base é a única que tem o futuro assegurado, porque nada deve temer do progresso do conhecimento, já que o verdadeiro na obscuridade também é a plena luz. Cada religião pretende na posse exclusiva da verdade, mas preconiza a fé cega sobre uma questão de crença e confessar a impotência para demonstrar que se está com a razão. Vulgarmente se diz que a fé não se prescreve, o que leva muitas pessoas a alegarem que não são culpadas de não terem fé. Não há dúvida que a fé não pode ser prescrita, ou, o que é ainda mais justo, não pode ser imposta. Não há fé, não se prescreve, mas se adquire, e não há ninguém que esteja impedido de possuí-la. Mesmo entre os homens, os mais refratários, falamos das verdades espirituais fundamentais e não desta ou daquela crença particular. Não é a fé que deve procurar essas pessoas, mas elas que devem procurá-la, e se o fizerem com sinceridade, a encontrarão. Podeis estar certos de que aqueles que dizem não queríamos nada melhor do que crer, mas não podemos fazer, apenas o diz com os lábios e não com o coração, pois ao mesmo tempo que o dizem, fecham os ouvidos. As provas, entretanto, abundante ao seu redor, porque por mais que se recusa a ver, num é a diferença, no outro o medo de serem forçados a mudarem de hábitos. E na maioria das partes, o orgulho que se recusa a reconhecer
um poder superior, porque teria de inclinar-se diante dele. Para algumas pessoas, a fé parece de alguma forma inata. Basta uma faísca para desenvolvê-la. Essa facilidade para eximir as verdades espíritas é sinal evidente do progresso interior. Para outros, ao contrário, é com dificuldades que eles são assimilados, sinal também evidente de uma natureza de atraso. As primeiras já creram e compreenderam e trazem ao renascer a intuição do que sabiam. Sua educação já foi realizada. A segunda ainda tem tudo para aprender. Sua educação está por fazer. Mas ela se fará e, se não puder terminar nesta existência, terminará em uma outra. A resistência do incrédulo, convenhamos, quase sempre se deve menos a ele do que à maneira pela qual lhe apresenta as coisas. A fé necessita de uma base, e essa base é a perfeita compreensão daquilo que se deve crer. Para crer, não basta ver, é necessário, sobretudo, compreender. A fé cega não é mais deste século. É precisamente o dogma da fé cega que hoje em dia produz o maior número de incrédulos, porque ela quer impor-se exigindo a abdicação de uma das mais preciosas prerrogativas do homem, a que se constitui do raciocínio e do livre-arbítrio. É contra essa fé, sobretudo, que se levanta o incrédulo, o que mostra a verdade de que a fé não se impõe. Não admitindo provas, ele deixa no espírito um vazio, de que nasce a dúvida. A fé raciocinada, que se apoia nos fatos e nas lógicas, não deixa nenhuma obscuridade. Cresce, porque se tem certeza e só se está certo quando se compreendeu. Eis porque ela não se dobra, porque só é inabalável a fé que pode enfrentar a razão face a face, em todas as épocas da humanidade. É a esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim da incredulidade, todas as vezes em que não encontra a oposição sistemática e interessada. Ele quis nos trazer um esclarecimento, um lembrete para a nossa fé, para a nossa vivência do dia a dia e para a certeza daquilo que buscamos, para compreender melhor as nossas provas, as nossas dificuldades. A fé, ela tem que ser raciocinada. Como assim? Você tem que ter fé, mas primeiro você tem que conhecer. Você tem que saber questionar os pontos daquilo que está induzindo você a acreditar. Você precisa buscar a compreensão, a verdade e a razão daquelas palavras que estão sendo ditas, ensinadas, colocadas a seu esclarecimento. A fé cega, tudo que se diz, a pessoa acredita e leva a sério. Mas não pode ser assim. Precisamos ter a compreensão de que aquele que está passando a palavra de Deus, através dos ensinamentos bíblicos, evangélicos,
ele é um ser humano, acima de tudo. Ele é um homem. E muitas das vezes é tentado a querer moldar as pessoas, a fé das pessoas, dentro daquilo que está no seu conceito, no que ele acha certo ou errado. Não tem uma base para aquilo que ensina. E isso vai produzir um misticismo, uma mistificação. É preciso compreender os ensinamentos que estão na Bíblia, no Evangelho segundo o Espiritismo, para passar essa palavra adiante como ensinamento e fortalecer a fé daqueles que já têm e conquistar a fé daqueles que ainda duvidam ou vacilam. Precisa deixar nascer dentro do coração a fé pura e verdadeira, sem crendices. Sem achar que aquele que tem fé é dono da verdade, ou aquele que dá os ensinamentos da palavra de Deus é o dono da verdade. Aquele que busca em uma religião os ensinamentos de Deus, do Cristo, precisa pegar o que está escrito ali e o que está ouvindo e tirar o conceito do verdadeiro. Não é porque um palestrante diz algo que você tem que acreditar cegamente. Primeiro você tem que olhar e pesar as bases sólidas e os benefícios daquele ensinamento, para depois sim colocá-lo em prática no seu dia a dia. Por isso que a leitura nos diz a fé cega, a fé inabalável, condição da fé inabalável, né? A fé religiosa e a condição da fé inabalável. Por quê? Porque a fé religiosa, muitas das vezes, você vai numa igreja, numa casa espírita, e tudo que ali você ouve, você sai acreditando e pronto para colocar aquilo em prática. Agora, a fé raciocinada, que é uma fé inabalável, é aquela fé que você ouve, que você compreende e que você vê que todos os ensinamentos te levam para uma ação do bem, do amor, do respeito, da caridade. Essa é uma fé que vai durar, porque está seguro na verdade. Você ouviu e você pode constatar pelas palavras que é algo seguro, é algo que te transmite uma certeza. Por isso, é muito bom a gente prestar muito bem atenção em tudo que a gente ouve, para que tenhamos a consciência de que a árvore que está nos dando o fruto do ensinamento esteja nos dando um fruto bom, um fruto saudável, sem mácula. E dizer que não tem fé
acredito que não exista um cristão, um ser humano, que não tenha fé. Às vezes age como se não a tivesse. Mas no momento em que a prova está árdua demais, que a dor está ferindo demais, ele acaba por se curvar diante de uma oração, de um pedido, de um pensamento de elevação a Deus. Mesmo que essa fé ainda não despertou, não despontou com aquela vivacidade, é a fé. É aquele que busca, né, no seu momento, uma energia maior, uma força maior, um pai maior para te ajudar. Então todos temos fé. Tem aqueles que a têm com mais intensidade. Tem aqueles que a têm na condição de ver para crer. E tem aqueles que dizem que não têm, porque ainda desconhece esse sentimento que está adormecido, mas que vai aperfeiçoando e despontando a cada encarnação. Jesus disse que se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, nós transportaríamos uma montanha de um lado para o outro. Qual montanha? A montanha dos nossos problemas, das nossas dificuldades terrenas. Porque aquele que tem fé, aquele que realmente acredita no poder de Deus, na sabedoria de Deus, na bondade dele, ele busca Deus nas suas necessidades, apresenta a Deus a vontade dele, mas é resignado para aceitar a vontade de Deus, que nem sempre é a mesma nossa. Mas por quê? Porque Deus é Pai e, como Pai, sabe o que é melhor para nós. E sabe também o quanto somos nós devedores de outras vidas. E o tamanho do ensinamento que ele precisa colocar para que possamos sair dessa vida corpórea, da presente encarnação, com mais sabedoria, com mais amor, com mais vivência, com um espírito mais iluminado. A fé precisa ser alimentada e é por isso que se deve buscar essa fé ouvindo os ensinamentos de Jesus, tendo conhecimento das leis de Deus. E dentro das leituras bíblicas, você tem esse alimento para a sua fé. Dentro de uma pregação, de uma explanação evangélica, você tem esse alimento, porque você vai conhecendo as leis de Deus, o amor dele por nós, e assim você vai se tornando uma pessoa que sabe amar a Deus, dentro daquele grau de intensidade que o seu espírito está preparado, mas será preparado para maior intensidade para o amanhã. Por isso é tão importante que busquemos uma religião, seja ela qual for, mas que possamos uma ou duas vezes na semana estarmos ali na casa de Deus, porque os templos religiosos é a casa de Deus. É muito importante que estejamos ali com a nossa família,
com os nossos filhos, mesmo pequenos, para aprender desde cedo e para viver uma família cristã, uma família que ama a Deus, uma família que acredita na misericórdia de Deus. Então, que a partir de agora tenhamos a consciência e a certeza de que necessitamos de ter uma religião e de dar aos nossos filhos uma religião e sermos uma família cristã, para que sejamos ainda mais felizes nesta presente encarnação e retornemos à casa do Pai com uma bagagem bem maior do que chegamos na Terra. Agora fico por aqui com meus comentários, convidando vocês a receber o passe das mãos de professor Eurípides, Dr. Franklin Benjamin de Castro e Dr. Adolfo de Bezerra de Menezes. Fechem seus olhos, coloque a sua aguinha aí do seu lado e receba essa transfusão de energias salutares das mãos desses benfeitores espirituais. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor, o perdão de nossas ofensas, ensinando-nos a perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos de todo mal e do mal que assim seja. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós vos agradecemos pela semana que findou e pedimos que a sua permissão venha até nós, através das boas energias trazidas por esses abnegados mentores, a nos renovar a força, a esperança, a fé para uma nova semana. Que o Senhor permita que Jesus conduza nossos passos pelos melhores caminhos e que esses abnegados mentores recolha todas as energias negativas e encha o nosso espírito, a nossa alma, com a luz viva do teu amor. Deus, que nesse momento esse passe possa reequilibrar a nossa áurea e nos preparar, nos fortalecer, renovando a nossa fé, as nossas forças, para mais uma semana na tua graça. Amém. Vamos agora ouvir, aquela palavrinha de reflexão, enquanto os mentores vão finalizando o passe. Vamos ver o que o professor Eurípides deixou para nós, para que possamos refletir durante a semana, tá? Acalme o seu coração. Dificuldades são ensinamentos importantes. Se você caiu, apoie-se no trabalho edificante para reerguer-se. Se a doença o visita, encare-a sem revolta, nem desânimo, recorrendo aos recursos necessários para a volta ao equilíbrio. No mundo, a noção de saúde ainda se limita à visão parcial do corpo físico. Há, porém, doentes saudáveis do ponto de vista espiritual. Assim como existem pessoas em plena posse de energias físicas, entretanto, doente de espírito. Lembre-se de que a vida gera mais vida. Luta, dores, decepções e tristeza formam o quadro abençoado de experiência que nos ensina a preservar sempre. Em qualquer situação, prossiga no trabalho do bem. Rejeite os pensamentos negativos no clima da prece e você sentirá a presença do mais alto amparando-o. No final, tudo passará e você se descobrirá feliz e capaz de muitas realizações. A reflexão que ele deixou foi escolhida aleatoriamente, aberto o livro aleatoriamente,
e veio complementando a nossa leitura do dia, que é a fé religiosa, condição da fé inabalável. Porque todos aqueles que têm fé sabem que essa vida é passageira, de provas, de expiação, e busca em Deus, nas horas de suas necessidades, as forças que está faltando para vencer um momento difícil. Que vocês possam, durante a semana, lembrar das duas leituras, buscar a casa de Deus, buscar Deus dentro de vocês e ter uma semana por Jesus abençoada. Uma semana onde a bênção de Deus seja a força da sua caminhada. Que Deus abençoe a todos e que o Espírito Santo faça morada no seu lar, no seu trabalho, no seu eu maior, dando sempre paz, sabedoria e discernimento. Que Jesus abençoe a todos e fiquemos todos nós na paz de um Deus misericordioso.